Obrigado, senhor presidente, deputado Bruno Dauari, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham na TV Alerj, aqueles hoje aqui nesse expediente legislativo no Palácio Tiradentes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que eu trago a essa tribuna é a assinatura na data de hoje da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao plano de recuperação fiscal com o governo federal. Essa recuperação está se dando cabo, nesse momento, em Brasília, numa cerimônia festiva, na qual integrantes do governo do Estado, inclusive alguns parlamentares dessa Assembleia Legislativa e outras autoridades, comemoram a adesão do Rio de Janeiro a esse plano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não há dúvida que o Rio de Janeiro não tinha outra alternativa senão aderir ao plano de recuperação fiscal lançado pelo governo federal. Não há dúvida nenhuma, e essa Assembleia Legislativa, ela trabalhou praticamente uma legislatura, um ano, debruçada sobre esse tema, debatendo, discutindo mensagens do Poder Executivo, tentando aperfeiçoá-las quando cabível, para que o Rio de Janeiro pudesse se enquadrar nas regras exigidas pelo governo federal e pela legislação aprovada pela Câmara dos Deputados, para que o Estado pudesse aderir a esse programa. A adesão a esse programa traz duas questões objetivas e práticas para o alívio fiscal do Rio de Janeiro no curtíssimo prazo. Primeiro, a suspensão da cobrança do serviço da dívida do Estado com instituições federais e a autorização para que o Estado contraia um empréstimo adicional de 3,5 bilhões de reais para possibilitar uma reorganização das contas públicas. Agora, senhoras e senhores deputados, e você, carioca e fluminense que nos assiste, nós temos que tratar as coisas como elas são. Nós não temos que comemorar, na prática, a assinatura desse acordo hoje. Esse acordo só está sendo assinado porque o Rio de Janeiro foi colocado de joelhos e quebrou. O ideal não é a assinatura célere desse acordo, que está sendo festejada em Brasília. O ideal é que o Rio de Janeiro nunca tivesse que passar pela humilhação de se sujeitar a inúmeras exigências federais, a quebrar o Estado, a paralisar serviços, a colocar os servidores públicos na penúria e a população desassistida no meio da rua. A falência do Estado do Rio de Janeiro não é para ser comemorada. A assinatura desse acordo hoje em Brasília, é nada além da ratificação da falência do nosso Estado. Por isso, eu venho a essa tribuna para colocar ao carioca e fluminense com franqueza as coisas como elas são. Não existe nada a se comemorar hoje, apenas reconhecer a má gestão e os problemas que geraram a crise que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhoras e senhores deputados, a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é gigantesca, porque o acordo de recuperação fiscal hoje sendo assinado, não tira automaticamente ou milagrosamente o Rio de Janeiro da crise. Existem muitas outras etapas ainda a serem vencidas. Existe um conjunto de medidas necessárias de serem implantadas pelo governo do Estado nos próximos meses e nos próximos anos. Esse acordo por si só não equilibra as contas do Estado. É importante que o nosso cidadão tenha essa consciência de maneira muito objetiva. O governo do Estado ainda tem que fazer uma série de ajustes. E nós precisamos, aqui no Parlamento, trabalhar a partir dessa assinatura em 3 vetores importantes. Primeiro vetor, a discussão objetiva da retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só sai da crise se voltar a crescer. E para que o Rio de Janeiro volte a crescer, nós precisamos resgatar a autoridade e a credibilidade do governo e nós precisamos ter medidas concretas que facilitem a quem quer investir e a quem quer trabalhar no Rio de Janeiro. E não é isso que nós estamos vendo hoje. Entre todas as unidades da federação, o Rio de Janeiro é aquela que tem o pior desempenho econômico, onde o desemprego, em vez de cair, ainda sobe, onde a violência atrapalha a atividade econômica e aprisiona os seus cidadãos. E é necessário que isso seja colocado de frente, porque se isso não for feito, nós vamos passar 1, 2, 6 meses e voltaremos a um desequilíbrio, pois esse plano não é um plano mágico. Então,
Então, o primeiro ponto é o ponto do desenvolvimento econômico, que nós estaremos discutindo diuturnamente na nossa Comissão de Economia, Indústria e Comércio. O outro ponto é aumentar a arrecadação do Estado através do combate à sonegação. A sonegação no Rio de Janeiro, segundo dados do próprio Tribunal de Contas, pode chegar a astronômicos 10 bilhões de reais por ano. A sociedade carioca fluminense não aceitam e não conseguem, não tem condições de carregar aumentos na carga tributária. Mas tem um monte de picareta operando na economia do Rio de Janeiro que precisa estar controlada e termos fatos e meios para que a Secretaria de Fazenda corra atrás dessa arrecadação que hoje não entra. Nós talvez tenhamos que fazer algumas reformas na nossa legislação e na nossa comissão de tributação, da qual eu sou membro, estaremos discutindo isso a partir da assinatura do acordo. E uma outra coisa que é fundamental é o reestudo e a redefinição da máquina administrativa do Estado, que tem que estar mais leve e mais ágil para que a gente possa sonhar com desempenho. Agora, senhor presidente, a reflexão que eu queria fazer aqui, que vai estar sobre essa Assembleia nas próximas semanas. Muito bem, hoje, com festa, deputado Flávio Serafini, se celebra em Brasília a assinatura de um acordo, que na verdade é a confissão da falência do nosso Estado. Mas hoje se assinou esse acordo em Brasília, que era fundamental, e eu defendo que ele seja assinado. Mas nós teremos a responsabilidade de, nas próximas semanas, estarmos discutindo a responsabilidade daqueles que colocaram o Rio de Janeiro nessa crise. Estará aqui nesse parlamento a votação das contas do governador do ano de 2016, que foram rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós teremos que dizer à população carioca e fluminense se nós vamos abonar uma administração temerária com contas reprovadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, ou se nós vamos reprovar essas contas atribuindo a responsabilidade aos gestores que colocaram o Rio de Janeiro nessa crise. Nós teremos que nos pronunciar. Nós não podemos, deputada Lucinha, permitir que a crise sirva de escudo para proteger justamente aqueles que foram os causadores dela. E essa crise está cobrando um preço altíssimo à nossa sociedade. Se não vejamos a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, um desastre total sobre qualquer aspecto, a situação da saúde, a situação da educação, o Estado do Rio de Janeiro está quebrado e de joelhos, ele foi desmantelado e exige-se, a sociedade exige, que haja responsabilidade sobre os gestores que colocaram o Estado nessa situação. E essa responsabilidade vai ser atestada nas contas formais do governo do ano de 2016. Então, senhores deputados, para concluir, eu gostaria de dizer de maneira muito franca, hoje é um dia triste para o Rio de Janeiro. Hoje é um dia que nós não gostaríamos de estar vivendo. Quem é que gostaria de ver o Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro, a segunda economia brasileira, no banco dos réus, em Brasília, tendo que assinar uma confissão de incompetência e aderir um plano de refinanciamento e recuperação fiscal? Nós queríamos ver um Rio de Janeiro próspero, saudável, com as contas equilibradas, e não um Estado quebrado, com as contas em frangalhos e a população desassistida. Então, hoje não há o que comemorar. Aqueles que comemorarem alguma coisa hoje estão se auto-enganando e querendo enganar a nossa população. Hoje é um dia triste, hoje é um dia que o Rio de Janeiro capitula pela incompetência dos seus gestores na condução dos negócios do Estado e, infelizmente, esse ajuste que é necessário para que possamos sair da crise, ele tem causas irresponsáveis e cabe nós aqui avaliarmos e julgarmos essas contas, enfim, em nome da população do Estado. E dizer, mais uma vez para encerrar, que agora começa um novo trabalho aqui para nós, deputados e deputadas. Nós estaremos, através das nossas comissões, avaliando a implantação do plano, verificando como esse plano pode ser implantado para garantir que o Rio de Janeiro não seja excluído desse projeto, porque ele é uma salvação nesse momento para o Estado do Rio de Janeiro. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado, meu tempo está encerrado. Pela ordem, senhor presidente.